Você sabia que estamos vivendo em um dos períodos mais proféticos da história moderna? O ano de 2025 não é apenas mais um ano, mas um marco onde tecnologia, fé e poder se unem de forma assustadora e surpreendente. Imagine um futuro onde religiões se fundem em uma única crença. Líderes mundiais controlam nossas vidas com tecnologia capaz de monitorar até seus pensamentos mais profundos. E a ganância domina até mesmo aqueles que deveriam proteger nossa espiritualidade. Pode parecer uma ficção, mas tudo isso está alinhado com profecias bíblicas que apontam para os fins dos tempos. E o mais impressionante, estamos vendo sinais claros disso ao nosso redor. Por que a construção de um terceiro templo em Jerusalém está gerando tanto debate global? O que um sistema de controle total, descrito em Apocalipse 13, tem a ver com a neurotecnologia que avança hoje? E como o desejo por poder e riqueza pode estar moldando o futuro da sua liberdade e fé? No final deste vídeo, vamos desvendar esses mistérios e juntos faremos uma oração para nos fortalecermos diante deste cenário desafiador. Não perca, porque as respostas podem mudar a forma como você enxerga o presente e o futuro. A preparação para o terceiro templo em Jerusalém está profundamente enraizada nas profecias bíblicas, sendo um marco crucial nos fins dos tempos e nos planos divinos para a humanidade. Em Daniel 9, a aliança que cessará os sacrifícios marca o início de eventos que desafiarão a ordem espiritual, enquanto Mateus 24 descreve a abominação da desolação como um acontecimento de grande impacto no templo. Em 2025, essas expectativas proféticas ganham força, com a conjuntura global refletindo as condições descritas nas Escrituras, como tensões crescentes no Oriente Médio e mudanças sociais que apontam para a concretização de eventos há muito previstos. Os preparativos realizados pelo Instituto do Templo, incluindo a confecção de mais de 60 utensílios sagrados, como o altar de ouro e a mesa dos pães da proposição, ilustram o avanço concreto dessas profecias bíblicas. Essas ações, que podem parecer apenas cerimoniais, assumem um papel profético essencial em um momento onde 2025 é visto como um ano de convergência espiritual e geopolítica. A restauração desses rituais, baseada em Êxodo 25 e Ezequiel 40, simboliza a centralidade do templo na escatologia bíblica e sua conexão direta com a realização dos planos divinos. Em 2025, o templo também ganha destaque como um espaço que transcende o físico, assumindo um papel teológico e espiritual que provoca reflexões profundas. Hebreus 9, ao abordar os rituais do templo como precursores da nova aliança em Cristo, desafia judeus e cristãos a considerar o significado da restauração do templo à luz do sacrifício perfeito. Nesse contexto, as esperanças para o terceiro templo também carregam alertas sobre sua vulnerabilidade a enganos espirituais, exigindo vigilância dos fiéis em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e sociais. A relação entre o terceiro templo e o anticristo está no cerne das preocupações para 2025. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo descreve o surgimento de uma figura que se exalta no templo de Deus, proclamando-se divina, ecoando as advertências de Apocalipse 13 sobre um sistema global de controle. O avanço da vigilância global, combinado com neurotecnologia, destaca como 2025 apresenta um cenário onde essas profecias se tornam mais plausíveis. A integração de tecnologias avançadas reforça o temor de um controle totalitário alinhado às Escrituras, apontando para um ambiente de monitoramento sem precedentes. Além do cumprimento literal das profecias bíblicas,
O terceiro templo também é um reflexo da luta entre ganância e espiritualidade, especialmente em um mundo onde 2025 é marcado por desigualdades crescentes e disputas por poder. A restauração do templo desafia a sociedade a reconsiderar valores de adoração e devoção, em um cenário global frequentemente moldado pela busca de lucro acima do bem-estar espiritual. Essa dinâmica ecoa os alertas de 1 Timóteo 6 sobre os perigos do amor ao dinheiro e sua capacidade de desviar o coração humano da verdadeira fé. Por fim, em 2025, o templo também se posiciona como um símbolo dentro da possível formação de uma religião unificada, conforme mencionado em Apocalipse 17. A união de forças políticas e religiosas pode se tornar uma ferramenta para enganos espirituais, desviando a humanidade do verdadeiro propósito divino. À medida que o ano de 2025 avança, as tensões entre adoração genuína e engano espiritual se intensificam, preparando o cenário para os próximos desdobramentos na cronologia dos fins dos tempos. O terceiro templo permanece como um ponto de convergência profética, espiritual e social, indicando que os eventos descritos nas Escrituras estão cada vez mais próximos de sua realização. O aumento da vigilância global é uma das tendências mais significativas que apontam para o cumprimento das profecias bíblicas nos fins dos tempos. Em Apocalipse 13, João descreve um sistema de controle centralizado, onde as pessoas só poderão comprar ou vender caso recebam uma marca específica, a marca da besta. Essa passagem aponta para um controle econômico e social total, sugerindo um ambiente de monitoramento contínuo. Em 2025, os avanços em tecnologias de vigilância global, como o reconhecimento facial e a identificação biométrica, refletem uma sociedade cada vez mais conectada e controlada. Estas ferramentas, promovidas sob o pretexto de segurança e conveniência, estão se tornando comuns em aeroportos, espaços públicos e até mesmo em escolas, preparando o terreno para o cenário descrito no livro de Apocalipse. A neurotecnologia, outro componente crucial nesse contexto, emerge como uma ferramenta promissora, mas também preocupante. Empresas como Neuralink trabalham no desenvolvimento de implantes cerebrais que permitem a interação direta entre humanos e dispositivos digitais. Embora inicialmente projetados para fins médicos, como o tratamento de doenças neurológicas, essas tecnologias carregam o potencial de controlar pensamentos e monitorar emoções. Como advertido em Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, indicando que mesmo as maiores inovações podem ser manipuladas para fins contrários aos valores divinos. Em 2025, a crescente aceitação dessas tecnologias demonstra como a humanidade está se aproximando do controle previsto nas profecias bíblicas. O avanço dessas tecnologias também se conecta diretamente ao conceito de ganância, que Paulo aborda em 1 Timóteo 6. Muitos desses sistemas de controle são motivados por interesses financeiros e pela busca incessante de poder por governos e corporações. Em um mundo cada vez mais digitalizado, os dados pessoais se tornaram uma nova moeda, gerando lucros imensos para aqueles que controlam as redes de vigilância. Em 2025, a transição para uma economia digital e sem dinheiro amplia essas possibilidades, permitindo que autoridades monitorem e regulem transações financeiras de forma inédita. Essa centralização econômica ecoa o sistema descrito no Apocalipse, onde quem não segue as normas estabelecidas será excluído do comércio. Além da economia, a vigilância afeta diretamente a liberdade espiritual e emocional. O Salmo 139 ressalta que apenas Deus possui pleno conhecimento de nossos pensamentos e intenções, mas as tecnologias modernas tentam replicar esse atributo divino.
analisando emoções, padrões de comportamento e até atividades cerebrais. Em 2025, a normalização desse monitoramento coloca a humanidade em um dilema moral e espiritual, pois a aceitação passiva pode abrir portas para o cumprimento das profecias sobre o anticristo e seu controle total. Esse cenário exige uma reflexão profunda sobre os limites entre inovação e submissão espiritual. A aceitação generalizada dessas tecnologias também está ligada à ideia de uma religião unificada, na qual sistemas globais se tornam ferramentas para engano espiritual em massa. Iniciativas que promovem o diálogo interreligioso, embora pareçam pacíficas, podem preparar o terreno para um sistema global que une controle político e religioso, como descrito em Apocalipse 17. Em 2025, essas tendências se tornam ainda mais evidentes, com líderes globais e corporações trabalhando para integrar valores religiosos e econômicos em um sistema centralizado, reforçando as advertências sobre o domínio do anticristo. Essa crescente vigilância global desafia os cristãos a permanecerem firmes e atentos. Como ensina Mateus no capítulo 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância tecnológica em 2025 pode parecer inevitável, mas a verdadeira vigilância espiritual é a que preserva a fé e a liberdade. Em meio às mudanças aceleradas, a oração, o discernimento e o estudo das Escrituras são essenciais para compreender o contexto e resistir às pressões de um mundo cada vez mais controlado e distante dos valores divinos. A ganância, conforme descrita em 2 Timóteo 3, é um dos sinais mais marcantes dos fins dos tempos. Nesse trecho, Paulo adverte sobre tempos difíceis, onde as pessoas serão amantes de si mesmas, gananciosas e sem amor ao próximo. Em 2025, essa realidade está mais evidente do que nunca. A crescente desigualdade econômica global reflete um mundo onde poucos acumulam riquezas desproporcionais, enquanto milhões enfrentam condições de pobreza extrema. Esse cenário se agrava quando o materialismo domina as prioridades humanas, afastando os valores de compaixão e generosidade que a Bíblia ensina em Provérbios 22, 9, onde se lê que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A ganância também se manifesta em setores que exploram recursos naturais e populações vulneráveis para lucro. Guerras motivadas por interesses econômicos, empresas que priorizam a maximização de lucros sobre o bem-estar de seus trabalhadores e a destruição ambiental por corporações destacam essa crise ética. Em 2025, esses exemplos desafiam os princípios de mordomia descritos em Gênesis 2, onde o homem foi encarregado de cuidar da criação. Contudo, a busca desenfreada por riquezas ofusca a missão divina de proteger a terra e promover justiça, fortalecendo a crítica à ganância como raiz de muitos males, como observado em 1 Timóteo 6. A espiritualidade também é afetada pela ganância no contexto do cristianismo contemporâneo. O evangelho da prosperidade distorce os ensinamentos bíblicos ao priorizar bênçãos materiais como sinal de fé e favor divino. Algumas lideranças religiosas exploram suas congregações, prometendo riquezas em troca de doações financeiras exorbitantes. Isso contrasta com os ensinamentos de Jesus em Mateus 6, que afirma: "Não acumulem para vocês tesouros na terra." Em 2025, esses abusos espirituais tornam-se um reflexo das profecias bíblicas, alertando contra falsos profetas e líderes que colocam o lucro acima da salvação e do bem-estar espiritual. Essa mentalidade de ganância se estende à vida cotidiana, onde a sociedade promove incessantemente o consumo e o status como metas de realização pessoal. A busca por bens materiais e o acúmulo de riquezas criam um ciclo de insatisfação, desviando o foco de valores eternos.
Salmo 37 ensina que a satisfação está em confiar no Senhor e não nos bens terrenos, reforçando que as riquezas materiais são passageiras. Em 2025, com a crescente influência da cultura digital e redes sociais, a pressão para aparentar sucesso intensifica esse ciclo, levando muitos a se afastarem das verdades espirituais. As consequências da ganância são amplas, afetando não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. A concentração de riquezas resulta em instabilidade social, enquanto políticas públicas priorizam os interesses de poucos em detrimento de muitos. Como alerta o profeta Amós, no capítulo 8, a exploração dos pobres e a corrupção nos sistemas econômicos atraem o juízo de Deus. Em 2025, essas desigualdades são mais evidentes do que nunca, lembrando-nos da importância de promover justiça social, generosidade e igualdade, princípios fundamentais para a harmonia e paz. Embora a ganância seja um dos sinais dos fins dos tempos, ela também representa um chamado ao arrependimento e à transformação. Lucas 12 adverte que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, encorajando os cristãos a buscarem um propósito maior em Deus. Em 2025, a crise gerada pelo materialismo global é uma oportunidade para refletir sobre o papel do cristianismo como agente de mudança, desafiando as prioridades do mundo e promovendo uma cultura de generosidade e serviço ao próximo. A ideia de uma religião de um único mundo encontra sua base profética nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, onde a grande prostituta simboliza um sistema religioso e político que seduzirá as nações. Este sistema é descrito como uma força poderosa, que utiliza riqueza e influência para desviar as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Em 2025, a intensificação de iniciativas interreligiosas, como a Casa da Família Abraâmica, reflete uma busca por harmonia global, que, embora pareça benéfica, carrega o risco de diluição dos ensinamentos bíblicos. Essa mistura de crenças pode desviar a humanidade dos princípios eternos, como alertas 1 Coríntios 6,14, sobre a necessidade de distinção entre luz e trevas. Essa união religiosa também está ligada ao controle político e econômico global, conforme descrito em Daniel 11:37 e Apocalipse 13:8, onde o anticristo assume uma posição de centralidade. Ele rejeita qualquer adoração ao verdadeiro Deus, estabelecendo um sistema que une poder secular e religioso. Em 2025, os avanços em vigilância global e neurotecnologia podem criar as condições ideais para implementar um controle abrangente sobre a população mundial. Essa convergência entre religião e política pode parecer inovadora, mas ela abre espaço para manipulações espirituais em larga escala. A criação de uma religião unificada pode ser vista como um esforço de promover paz e coexistência, mas as Escrituras alertam contra alianças que comprometem a essência da fé. Em Mateus 7,15, Jesus adverte sobre falsos profetas que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Em 2025, a crescente pressão para aceitar sistemas de crenças híbridos desafia os cristãos a discernirem entre esforços genuínos de reconciliação e aqueles que comprometem a verdade bíblica. Essa vigilância espiritual é essencial para não sucumbir às armadilhas de sistemas unificados que negam a exclusividade de Deus. A fusão de religiões não é apenas uma questão de crenças, mas também de valores práticos que afetam o comportamento humano. Quando os fundamentos espirituais são diluídos, o cristianismo pode perder seu impacto transformador, dando lugar a uma fé superficial e adaptável às tendências globais. Tiago 1:27 reforça que a religião pura e imaculada diante de Deus envolve cuidar dos necessitados e manter-se incontaminado pelo mundo.
Em 2025, manter esses princípios pode ser um desafio, especialmente em um cenário onde o sistema religioso global prioriza conveniência sobre verdade. A centralização de um sistema religioso unificado está diretamente ligada à busca de controle e poder. Em Apocalipse 13, vemos que o anticristo utiliza a religião para impor adoração forçada, conectando essa manipulação à marca da besta. Este controle é facilitado por um ambiente onde a economia digital, mencionada em 2025, e a ganância se tornam ferramentas para subjugar a liberdade espiritual e econômica. Esses avanços reforçam a necessidade de os cristãos permanecerem enraizados nas profecias bíblicas e alertas, como os encontrados em Isaías 2:22, que aconselham a não confiar em forças humanas passageiras. No contexto atual, a formação de uma religião unificada reflete o desejo de humanidade por estabilidade e unidade, mas também prepara o terreno para eventos descritos nos fins dos tempos. Em João 14:6, Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, destacando a exclusividade do cristianismo como alicerce para resistir aos sistemas que se desviam da verdade divina. À medida que 2025 avança, a pressão para adotar valores unificados globalmente aumenta, desafiando os crentes a reafirmarem sua fé e discernirem o que realmente importa no plano eterno de Deus. Senhor Todo-Poderoso, Pai de amor e graça, nos colocamos diante de Ti com corações humildes e cheios de fé. Neste ano de 2025, com todos os desafios que se apresentam, pedimos que Tua mão poderosa nos guie e nos fortaleça. Sabemos que o mundo enfrenta tempos difíceis, mas confiamos nas Tuas promessas e no Teu cuidado constante sobre nós. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir os sinais dos tempos, como mencionados em Tua palavra. Ajuda-nos a não nos desviar pelos enganos do mundo, mas a permanecermos firmes na verdade, mesmo diante das provações. Que o nosso coração não seja dominado pelo medo ou pela ansiedade, mas pela paz que vem de Ti, pois sabemos que em Ti está a nossa segurança. Pai amado, fortalece nossa fé para resistirmos às tentações e às influências que tentam nos afastar de Ti. Capacita-nos a sermos luz em um mundo que muitas vezes parece mergulhado em escuridão. Ensina-nos a amar ao próximo, a agir com generosidade e a sermos instrumentos de Tua vontade aqui na terra. Pedimos proteção sobre nossas famílias, nosso trabalho e sobre cada um que busca a Tua presença. Que 2025 seja um ano em que possamos ver Tua glória manifestada em nossas vidas e em tudo ao nosso redor. Confessamos que somos dependentes de Ti e Te entregamos todas as nossas batalhas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.